Sabará é um dos 28 municípios da Arquidiocese de Belo Horizonte. Localizada na região episcopal Nossa Senhora da Boa Viagem, a cidade acolhe um rico e expressivo templo da arte barroca mineira, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa região e a região de Ouro Preto, Mariana, surgiram, né, com a descoberta de ouro aqui na região. A gente está falando de uma época em que a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar estava em decadência no Nordeste, né? São Paulo não tinha muitas perspectivas econômicas, então começou-se a buscar ouro no sertão, né? Então os paulistas, que a gente chama hoje de bandeirantes, vieram para essa região em busca de ouro, de pedras preciosas. Essa igreja foi ornada por artesãos que vieram de Macau, uma província portuguesa na China. Tanto é que aqui tem alguns elementos de pintura que a gente chama de chinesices. A gente tem alguns pássaros, a gente tem algumas torres que fazem alusão à China, a própria combinação do dourado, do vermelho, remonta muito à China. Dessa igreja, ela foi feita com aquela ideia, entre aspas, que a gente vai falar, sobre o Concílio de Trento, que é aquele concílio que foi implantado depois da Reforma Protestante, etc., né, para poder reerguer a igreja em termos, né, de trazer mais fiéis, etc. E ela tem essa ideia porque ela é da primeira fase do barroco, não que seja daquela época, né, do século XVI, XV, XVI, mas ela tem a mesma característica das igrejas do barroco europeu. Existia uma igreja anterior a esta, que ela ele chamava de Igreja Velha. Era uma igreja menor, próximo ao rio Sabará, passa aqui próximo, perto de uma ponte que existe até hoje. E essa igreja, chamada Igreja Velha, é uma igreja menor, mais simples, mas foi uma primeira, talvez antes dessa. E depois aqui, a necessidade, ela foi demolida com chuva. Ela era muito perto do rio e muito frágil. Sim. E ela caiu, né? Desapareceu com a chuva, então fizeram uma outra, a grande igreja. Durante muitos anos, os mais antigos chamavam essa igreja de Igreja Nova. Com a vinda dos bandeirantes, começou também a haver a presença religiosa. Então esse templo começou em 1701, que a igreja existia antes, né? Mas a paróquia em si foi instituída por um decreto em 1724. Então a gente fala o reconhecimento régio 1724, mas a igreja em si existia antes disso. E a partir de quando que ela passou a ser da Arquidiocese de Belo Horizonte? Veja, a Arquidiocese de Belo Horizonte é uma criação bem recente, né? Na época, então, quem tinha autoridade eclesial sobre essa região era o Rio de Janeiro, né? Depois, com a descoberta do ouro, houve a divisão das províncias, né? Aqui passou a ser a província das Minas, São Paulo passou a ser outra província. Então, nesse período, começou-se a se criar o estado das Minas Gerais. E esse lugar aqui, essa cidade, quando surgiu, o nome dela era Nossa Senhora da Conceição do Sabarabuçu. Sempre se chamou aqui depois de Igreja Grande, ou seja, não só porque a outra era pequena, mas principalmente porque as outras da cidade são bem menor do que essa. Ela foi construída pela Irmandade do Santíssimo.
porque quando se construía, porque só depois é que ela virou paróquia, então ela foi construída pela Irmandade Santíssima, já existia, foi instituída pela diocese ou por Rio de Janeiro, porque não tinha ainda a diocese, né, de Mariana. A gente teve atrelado eclesiasticamente ao Rio de Janeiro, né, que era a sede, que o governador e tudo era lá. E aí ela foi, então, começou a se construir a partir de 1701, pela Irmandade Santíssima. Por quê? Ela já tinha sido destinada para ser matriz. Nós estamos aqui na matriz de Nossa Senhora da Conceição, de Sabará, a matriz da cidade. Nós estamos na Praça Getúlio Vargas, no bairro Siderúrgica, na Grande Sabará, no Sabarabuçu. Sejam bem-vindos em dezembro. Agora nós temos a festa da nossa padroeira, que é antecedida pela novena, né? E acolhemos de braços abertos aqueles que vêm, seja para contemplar esse tesouro do qual nós somos guardiões, seja para celebrar a fé em Jesus ressuscitado e unidos ao coração de Maria, daquela que melhor do que ninguém soube dizer sim a Deus, soube dizer: eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Sejam sempre bem-vindos.